Olá, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SV Podcast, onde você está recebendo, junto comigo, várias pessoas mais do que especiais para falar sobre temas relevantes, sobre vida espiritual, sobre família, sobre relacionamento, vida sentimental. E a pessoa que a gente vai receber hoje, hein, Thaís Portela, minha esposa. Meu Deus, eu tô muito empolgada hoje uma com esse das podcast. mais pedidas, com certeza, Com né? certeza, meu Deus do céu. Diga aí quem é que a gente vai receber. Ariane Marques, minha amiga, seja muito bem-vinda ao SV Podcast, o SV do meu marido, o podcast do meu marido. É nosso. Porque tudo que é meu é seu. É, nós somos só carne. Minha mãozinha tá aqui, ó, esperando Opa! a batida. Muito obrigado. Gente, nós estamos recebendo a Ariane Marques, que já é muito conhecida aí em todo o Brasil, porque ela tem feito um trabalho que, de certa forma, é desbravador, que é falar de sexo dentro das igrejas de uma forma espiritual e bíblica, porque a gente vem de uma cultura, né, Ariane, já, que fala muito que não tem nada a ver falar de sexo na igreja, aqueles tabus, e Deus tem levantado essa mulher numa autoridade, e a gente vai perguntar muita coisa pra ela, mas primeiro, quero dizer da alegria de ter você com a gente aqui nesse episódio. Oi! Estou muito feliz de estar com vocês, de falar desse assunto, e claro, quero parabenizar vocês pela ousadia, né? Porque de uma forma muito carinhosa, quando eu recebi esse convite, eu disse, uau, um casal que leva a palavra de Deus, um casal que leva a salvação, um casal recém-casado, falar com tanto carinho, né, com tanta naturalidade desse assunto e colocar num podcast que vai alcançar, assim, milhões de pessoas, este tema que é um tema tabu, né? Quando o assunto é sexualidade e Bíblia, sexualidade e religião, é tabu para muitas pessoas ainda. Então, parabéns por vocês serem ousados. Eita, bom. Não, e a gente não poderia deixar de convidar a Ariane, porque, assim, eu faço questão de falar que a Ariane faz parte da nossa história. Inclusive, na data de hoje que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos completando 5 meses de casados, né, meu amor? De muito amor também, graças a muitas dicas que recebemos de Ariane Marques. E a gente fala assim, lá no dia na nossa lua de mel, um dos nomes que a gente mais falou foi Ariane Marques. Foi ou não foi, meu amor? Tem que agradecer a Jesus e a Ariane. Primeiramente a Deus e porque depois a a Ariane gente Marques. tem muita coisa pra falar aqui nesse podcast, mas o povo riu muito, né, no nosso Instagram, porque a gente compartilhou muito do casamento, e quando a gente falava, né, que é uma das dúvidas que mais floreia a cabeça dos jovens cristãos, é como é que tá vocês aí pra lua de mel, né? Eu brinquei, o povo riu muito, porque a Thaís expôs pras pessoas que ela tava casando virgem, que ela nunca tinha tido nenhuma relação sexual, e eu tava brincando, dizendo que eu tinha casado quase virgem, porque eu tinha tido uma experiência só, praticamente, e muito pouca, que não tinha nem valido muita coisa, mas que tinha tirado minha virgindade, né? E aí o povo riu muito sobre essa história do quase virgem, mas eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso, Ariane, e você que tem experiência nessa área, pode dizer já, para iniciar esse podcast, até para abrir a cabeça dos cristãos, jovens, maduros, pessoas mais velhas que, quem sabe, não entendem a importância de falar de sexo no ambiente da igreja, no ambiente espiritual. Conta pra gente o porquê que você acha que é tão importante a gente quebrar definitivamente esse tabu de achar que o sexo é uma coisa que, é claro, é da intimidade, mas que deve ser ensinado nas igrejas para que o diabo também não coloque as mentiras dele, porque o diabo tá trabalhando, né? Através de filmes, através de TV, de seriados, e nós como igreja precisamos nos posicionar, né? Em primeiro lugar, é a gente pensar, quem criou o sexo? Por que eu tenho que falar de sexo? Porque sexo foi algo que Deus criou. Deus nos criou seres sexuais desde que nascemos. Nós nascemos seres sexuais, nós não nascemos praticando o ato sexual. E é legal separar, tá? Sexualidade é uma coisa, sexo é outra coisa. E quando nós entendemos isso, nós falamos de todos os assuntos. Nós falamos de dinheiro, nós falamos de saúde, nós não vamos falar de algo que foi criado por Deus. E é como eu falava, né? É exatamente no silêncio da religiosidade que crescem as dúvidas, os medos. Quando você falava de lua de mel, por exemplo, né? Para algumas pessoas, a lua de mel é um trauma. Foi lua de dor, lua de vergonha, lua de medo. Tem pessoas que, como nós já conversamos, né? Vocês discipulam, orientam milhares de casais. E agora, depois de casado, achei tão bonito. Recém-casado, já aconselhando casais, né? Já fazia antes, agora com mais graça e autoridade ainda. Tem casais que se casam
tem a primeira intimidade e não conseguem realizar nada e passam meses, alguns passam anos tentando uma simples penetração. Poxa, mas não vai falar disso na igreja, misericórdia, peraí. Então quer dizer que o diabo fala de sexo, o diabo pode ensinar, as amantes sabem fazer e a esposa não sabe, a esposa não tem orientação. Uau. Ou quem te ensinou sobre sexo? Né? Eu sempre faço essa pergunta, com quem você aprendeu a fazer sexo? E aí as mulheres vão falar com o meu marido. Aí eu pergunto, com quem o seu marido aprendeu? Na pornografia, na maioria das vezes. A grande maioria então, das vezes. Nós temos que entender que nós temos que falar com amor e temor desse assunto, sim. Por quê? Para diminuir o índice de divórcio, para diminuir o índice de vícios em pornografia, para diminuir a masturbação. E claro, a gente vai falar de tudo isso aqui hoje. Vamos falar de tudo isso. Porque também, se a igreja não falar sobre isso, se as pessoas não aprenderem à luz da Bíblia, elas vão aprender de outra forma. Esse assunto ele vai ser acessado em algum momento da vida, né, Ariane? Então, por isso a importância. E eu gosto de falar para a Ariane, gente, que ela é uma mulher necessária hoje no Brasil. Glória a Deus. E é por isso que a gente aproveitou essa oportunidade que tivemos de encontrar com ela aqui em Fortaleza, na nossa igreja, e não deixar passar essa oportunidade, porque segura aí que tem muita coisa boa nesse podcast. É isso aí, que eu já ia adiantar. Nós vamos começar agora para solteiros, mas vamos falar sobre preparação pré-nupcial para você que vai casar. Esse podcast você vai aprender as dicas mais práticas e rápidas para você chegar pelo menos um mínimo preparado para poder você ter uma lua de mel que não seja traumatizante, que seja aí... Porque a grande verdade, né, Ariane, é que cada indivíduo tem a sua própria realidade. Você não pode ficar comparando o seu sexo com o sexo da sua amiga, né, com o sexo da pornografia, porque é na comparação que mora a insatisfação, né, o descontentamento e tantos outros traumas que causam divórcio, que causam problema de rejeição. Então, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. E é claro, você que é um casal casado como a gente, vamos pedir umas diquinhas para poder o negócio apimentar, reavivar, para você ter uma relação pentecostal. Fogo. Primeira pergunta sobre relação pentecostal. Essa pergunta eu queria deixar pro final, mas é porque viu aqui agora eu vou falar. É pra gente ouvir louvor mesmo, como disseram por aí na internet, enquanto tem relação sexual. Já pensou lá, só se for de visa de fogo, varão de guerra. Ele chegou na terra. Não tem condição, né? Tem que vigiar com esse negócio. Agora, o que a gente precisa entender? O ambiente sexual de um casal, e é legal falar disso, né? Deixar uma dica aqui só para responder essa pergunta. Aleatória. Ele tem que ser preparado. Tá certo que vai acontecer aquela rapidinha da manhã, aquele sexo lá do casal que a criança dormiu, o casal que tem um bebê, mas o sexo bem feito, aquele jantar com a mesa posta, sabe? Aquele que a gente coloca aquela sobremesa preparada, esse momento de intimidade tem que ter música. De preferência, todas as relações, mas em especial essas. Qual a playlist ideal? Eu não sou religiosa, mas música secular é uma coisa que pra mim é inegociável. Eu não escuto, eu não aceito, não desce. Então não dá também pra ser um louvor, né? Galileu. Pronto, pois minha irmã resolve a nossa vida, porque dificultou. Não pode ser um louvor assim do Galileu pra poder não atrapalhar. Não pode ser secular. E não pode ser secular. O que é que a gente ouve então? Então, a gente indica música instrumental sem letra. Então, assim, tem instrumental jazz, tem os instrumentais dançantes. Eu já ia falar, tem que ser um instrumental animado, né? Porque se for assim com violino, o rapaz desanima, né? O rapaz desanima, minha irmã. Gente, tem tanto instrumental gostoso que dá vontade. Sabe aquela música que você começa assim, se mexer? É igual quando a gente tá na esteira, que vem aquela música animada, você corre mais rápido, deve ser a mesma sensação, mas né? É o trabalhar do nosso inconsciente. A música, isso é ciência, tá? A música, ela ajuda muito na entrega emocional sexual. Verdade. Então, vai depender do perfil comportamental do homem ou da mulher, mas normalmente a mulher tende a se entregar mais com a música. Dependendo do homem, o homem até faz mais sentido pra ele. Então tem que ter uma playlist do casal ali, todo casal tem que ter um sonzinho no quarto. E uma dica, tá? Não pode ser o YouTube, porque se você coloca lá no YouTube, sempre você pode... Exatamente! Do nada vem uma divulgação. Aí você olha assim e fala, meu Deus, ruim. É impressionante. Então, cuidado, tem que ser, pode até ser se for prêmio, né? Mas, tem que ter esse cuidado aí de gente, nós recebemos essa dica da Ariane quando nós fomos casar, e eu vou até falar aqui já, compartilhando aqui uma coisa, uma curiosidade da nossa intimidade até. Eita. Eu já lhe falei que se você for soltar a intimidade nossa aqui, eu vou pegar gosto. Eu vou começar a contar. Essa não é demais, não é nada demais. Foi que nós levamos a caixinha de som Bluetooth. Com certeza. Nós levamos. Isso mesmo. Claro. Então, para toda e qualquer viagem que a gente faz, tá sempre até dentro em da casa, mala. né? Você que for visitar a nossa casa sabe, começou a tocar música dentro do quarto, a glória tá descendo.
Mas, gente, vamos começar pelo começo, como diria, né, o Matuto do Nordeste. Vamos começar pelo começo. Vamos lá. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra você, Ariane, é para os jovens que estão nos assistindo agora, que era uma das coisas que, particularmente, eu, Samuel, como a gente falou, a gente não tem o menor problema de expor, que a gente foi muito aconselhado pela Ari, gente. A gente recebeu como um presente de Deus, né? Nos últimos meses do nosso casamento, faltando pra gente casar, de fato, eu com 34 anos de idade, a Thaís com 31 anos, nós não éramos mais novinhos, mas como a gente não tinha tido muita experiência, a Thaís nenhuma e eu muito pouco, a gente tinha, claro, uma série de dúvidas, né, na minha própria cabeça. E eu, particularmente, que fui solteiro muito tempo, sei o desafio que é você manter a sua pureza na vida sexual, né? Porque, como a gente sempre costuma falar, tem muitos jovens na igreja que, por conta do peso da religiosidade, acabam tendo um medo do sexo. Exato. E acabam criando bloqueios no cérebro, né? Tem jovens que às vezes acham e duvidam até da sua própria sexualidade por conta de uma opressão religiosa que muitas vezes é colocado sobre a pessoa, que ela não pode ter desejo de nada. Se um homem sente o desejo pela moça, né? O rapaz sente o desejo pela moça, ele já é repreendido como se fosse um demônio que ele tivesse no corpo. E, na verdade, a gente tem que saber que nem tudo é demônio. Tem coisa que é hormônio, né? Então, Ari, vamos falar para as pessoas, para começar a dar dica para os jovens solteiros que esperam em Deus, que entendem que o nosso posicionamento nesse podcast é que sexo é para dentro do casamento, fato. Nós não apoiamos o sexo fora do casamento, nem na fornicação, que é o adultério fora do casamento, nem também o sexo no namoro, no noivado. Tem que esperar até casar para de fato poder ter um sexo abençoado. Então, qual dica a gente poderia dar para esse pessoal lidar com esses hormônios? Eu acho que a gente tem que olhar para um ponto de vista o quê? Quem fez o desejo? O desejo é algo demoníaco? Não, gente, não endemonize o desejo. O desejo é uma reação natural do corpo. Então, um adulto ou um jovem que passou ali da puberdade, né? Que teve a sua menarca, a mulher, o menino que teve lá a sua poluição noturna, começou a ter ereção, a manipular o pênis. Isso é um desejo natural do corpo, né? Como o pastor Samuel diz, é hormônio. E hormônio é de Deus. Agora, vamos lá. Como que eu vou lidar com isso? Eu acho que o primeiro princípio, depois de entender que não é do diabo o desejo, a vontade, a fantasia, é entender que você tem graça para ter domínio. Deus nos dá graça para ter domínio. Muito bom. Quando a gente está com dor de barriga, a gente não tira a roupa na calçada do vizinho, faz o 2 na porta da casa do vizinho. A gente segura, chega em casa. Então, assim como existe o desejo, existe o domínio. Como lidar com isso, Ariane? Como diminuir o desejo? Né? Como ter esse domínio? Primeiro, alimente mais o seu espírito do que a carne. Então, leitura bíblica, jejum, oração. Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo, quando eu entro em intimidade com ele, quando eu estou cheia dele, ele me fortalece, a ponto do meu espírito estar mais forte que a minha carne. Então, isso é inegociável, né? E é uma das coisas que te fortaleceu muito. Você tem um testemunho muito forte. É, assim, coisa que te fortaleceu em tempos que poucos homens, sendo tentados como foram, não teria caído. E Tatá também. A intimidade, Tatá. Inclusive, e Tatá, né? Não. Só fazer um adendo para você completar, não quero dar a palavra final, você complementa depois. Favor. Que às vezes nós temos também essa ideia de que o homem é mais difícil para o homem, mas eu também quero puxar a sardinha aqui para o lado da mulher também, especialmente por um período do mês que se chama período fértil. Esse período do mês é o período mais difícil para a mulher, e eu, enquanto solteira, enquanto esperando em Deus, fui líder de jovens, era o meu desafio e era também o que eu aconselhava as meninas a conversar, e eu falava para elas, gente, num período fértil, a gente tem que estar mais crente, tem que orar mais, exatamente, tem que fortalecer o espírito, evitar ficar assistindo filme romântico sozinha dentro de casa, evitar esse tipo de assunto, de falar de namoro, de sexo, principalmente nesse período do mês. Então, nós temos que, por mais que seja um desejo, o hormônio, ele vem com tudo e vem com uma vontade, assim, a gente vem com uma vontade, e a gente tá falando a verdade, tipo assim, rasgando, não vamos dizer que não sente, que nunca, que é aquela velha história, se não sente, é bom até... É outro problema também. É outro problema, outro problema também. Se não tem, se você é um jovem que não tem nunca dificuldade, zero dificuldade com isso, acenda aí uma luzinha, vamos atrás de um médico, ver como é que tá os hormônios.
E aí, quando esse hormônio vem com muita vontade, mais forte deve ser o espírito pra gente poder dominar, né? E depois que eu entendo isso, relacionado à minha vida espiritual, à minha intimidade com o Espírito Santo, aí vem um segundo fator. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho energia, eu sou um ser que produz energia. Energia não é nada místico, não. Se você colocar um braço sobre o outro e encostar não, fazer esse movimento aqui, você vai ver a temperatura sem encostar ser transferida. Isso é energia, é ciência, gente, é ciência. A nossa energia sexual, ela precisa ser transferida para outra coisa. Canalizada, né? Canalizada. Então, vá fazer algo que te academia, deixe cansado. meu amigo. Vai pra academia. E não adianta, dependendo do impulso sexual desse jovem, dessa jovem, principalmente se alguém que já teve vida sexual. Não adianta aquela caminhadinha sonsa, não. Você tem que fazer exercício de cansar. É correr, é pular, é aquela caminhadinha, não faz efeito, não. Eu aviso logo pra não perder tempo. Caminhada terceira idade, vamos falar a verdade, né? O cara com 20 anos, assim, caminhando, ouvindo a musiquinha. Achando que... Não. Caminhada sonsa mesmo. E aí eu entendo isso, que eu tenho que cuidar do meu corpo, e tenho que jogar essa energia pra outra coisa, e tenho que suar, cansar, ficar sem forças. Pra liberar essa testo aí pra outra região. E aí tem uma outra coisa, o comportamento. Aonde é que mais eu sou tentada? Eu sou mais tentada no banho de manhã. Então, seu banho de manhã tem que ser gelado, com louvor bem alto, né? De preferência rápido. Você tem que começar a entender que o seu comportamento, ele vai ou alimentar o seu desejo ou te levar para um lugar de alívio, de refrigério. Então, a gente tem que mudar, se necessário, muda a cama, muda a televisão, muda o computador, muda, se necessário, até a geografia do seu dia a dia. Mas nós precisamos mudar também o comportamento. E aí, por último, e eu vou entrar no que a Tatá falou, que para mim o que você falou entra com tudo. Nós não alimentamos aquilo que a gente não pode vivenciar. Saciar. Então, não alimente o desejo. Se você sabe que você vai sentir desejo vendo tal filme, vendo tal cena, não alimente o desejo. O nosso desejo sexual, sendo casado ou solteiro, ele precisa de alimento. Então, se eu sou solteira, eu não vou alimentar. Se eu sou casada, eu vou alimentar esse desejo. Porque o desejo, ele não se estabiliza. O desejo, isso é ciência. Ele não se estabiliza. Ou ele cai ou ele sobe. Por isso, nós temos o ciclo menstrual feminino. Os homens também têm um ciclo. O ciclo do homem é diferente da mulher. O ciclo do homem normalmente é diário. O homem, ele tem um ciclo, normalmente no amanhecer, ele tem um pico de produção de testosterona, que na maioria das vezes é a melhor ereção do homem. Então, é o momento que ele mais tem vontade. Se você é um homem solteiro e já percebeu isso, levanta da sua cama cedo, toma banho rápido, sai de casa rápido, vai para um lugar que você vai estar em público e vai tirar o foco do seu desejo. Agora, se você é casada, acorde sua esposa com um beijo, abraço, carinho, conchinha. É bom demais essa dica do sexo pela manhã. Uma coisa que eu uma benção esse café da manhã, viu, igreja? Ai, meu Deus do céu. Mas uma coisa que porque não dá muito trabalho, sabe, igreja? De manhã, não dá nem trabalho, o Rodolfo acorda com vontade. Hoje foi uma benção. Diga. Glória. Meu Deus do céu, gente. Oh, glórias a Deus. Não, mas o que eu queria falar é que a maior diferencial... Perca o foco não, diga. Eu quero não perdi não, tô não brincando. É que o maior diferencial em a gente querer fortalecer o espírito, eu acho importante falar, é o temor a Deus. Que é o seguinte... Hoje em dia, se a gente for... Às vezes o jovem, ele fica procurando desculpa pra pecar. Sabe aquela história do versículo solto, que ele quer usar que é uma desculpa? E às vezes chega diante de Deus e fala assim, ai Deus, mas o Senhor que me criou assim, o Senhor me entende, né, Deus? Que assim, realmente é complicado, não sei o que e tal. Mas, gente, Deus sabe de todas as coisas, assim. E Ele nos criou, e Ele nos sustenta. E uma coisa, assim, que eu acho muito importante falar é que nós precisamos ter a consciência de que, de fato, Deus criou o sexo. Exato. Mas Ele criou num ambiente certo, que é dentro do casamento. Então, a gente precisa entender que se a gente ficar praticando o sexo, masturbação, a gente está semeando algo que nós vamos colher em algum momento. Era aí onde eu ia chegar. Então, a gente precisa, precisa de argumento, de motivo, para na hora que vem aqui à vontade, não sei o quê, começa a pensar nisso, no seu quanto você ama o Senhor, como é que está o seu temor a Deus naquele momento, e você refletir, olha, se eu semear isso aqui, eu vou colher em algum momento. E aí a Ariane pode falar pra gente aí a consequência de masturbação, de muita masturbação, a consequência de muita pornografia. Deixa eu só
completar a pergunta da Thaís, que era Isso. mais ou menos sobre isso também, que é porque se você não controlar o desejo, você fatalmente vai cair num dos maiores problemas devastadores, tanto dos jovens quanto dos casais casados, que é a maldita pornografia. Você conta nos dedos alguém que não teve problema de pornografia, né? Eu, particularmente, como era uma área que eu não dominava, a área sexual, se você procurar vídeos meus falando abertamente sobre sexo, você não vai ver muito vídeos do passado. Você vai ver vídeos sobre santidade, sobre pureza. Mas quando eu entrava nessa área da pornografia, eu mesmo não me sentia com tanta autoridade para falar, porque como um jovem cristão que se converteu com 15 anos de idade, que sabia que não podia praticar o sexo fora do casamento, mesmo eu tendo tido algumas namoradas que eu tinha de fato, e eu fugi muito, acabei caindo numa determinada situação, com 20 e poucos anos de idade já, não caí nem novo, né? Consegui segurar ainda uns 10 anos na igreja, depois tive esse tropeço, paguei um alto preço por esse tropeço na época, mas enfim, Deus é muito misericordioso. Mas o fato que eu quero chegar é que eu, Samuel, achava que não tinha problema com pornografia. Por quê? Porque como eu pregava, e eu sempre pregava, e esse podcast é pra rasgar mesmo, eu tinha muita agenda no final de semana. Então, quando eu caía na pornografia, eu até confessei isso e conversei muito com a Thaís quando a gente iniciou o namoro, é que quando eu caía na pornografia, que foi algo que eu tive acesso, né, pouco antes de me converter, com 13, 14 anos de idade, eu tive os meus primeiros contatos com pornografia, até pela televisão, que tinha de madrugada, às vezes, aqueles filmes velhos daquela época, e aquilo ali começou a ser alimentado. E o que é que o jovem cristão muitas vezes pensa que foi uma mentira que o diabo contou pra mim por muito tempo? Já que você não pode cair sexualmente, isso vai ser um preço alto, se alivie nisso daqui por um tempo, porque isso daqui não vai dar nada e etc. Só que quem tem o Espírito Santo sabe que logo após o ato vem a tristeza, a angústia, o seu relacionamento com Deus enfraquece. Você não sente aquele prazer que é rápido demais no momento do orgasmo, né, masculino, que a pessoa sente aquele desejo. Ele rapidamente vai embora e você sabe que aquilo não é da vontade de Deus. Mas eu, particularmente, Samuel, até conversei com a Ari na época, né, que a gente teve esse acompanhamento, e eu falei que um dos maiores medos que eu tinha no meu casamento, quando a gente casasse, eu e a Thaís, era a dificuldade que nós teríamos na área sexual, porque eu não era uma pessoa que caía na pornografia todo dia, na masturbação todo dia, e às vezes eu contava no mês, era uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu falava, gente, eu sou um jovem acima da média, eu sou um santo, eu fazia isso aqui raramente, só que o problema, Ari, é que eu passei quase 20 anos nessa brincadeira de esperar em Deus. E aí aquilo que parecia pouco foi juntando um montante. E aí é onde acontece o risco de uma coisa que Deus usou muito a Ari para conversar com a gente, que é a memória sexual. Eu desenvolvi uma memória sexual na pornografia, que eu tinha certeza que eu e a Thaís a gente ia ter muita luta nessa área, porque eu, Samuel, tinha aquilo, eu não tinha tido muita experiência sexual, e aí foi quando a gente vai contar aqui nesse podcast algumas coisas que foram feitas, e pra glória de Deus, debaixo do sangue de Jesus, eu e a Thaís não fomos afetados por isso, pela misericórdia de Deus. Deus abençoou a nossa lua de mel, abençoou a nossa vida sexual hoje em dia, porque a gente correu atrás de ajuda, a gente buscou a Deus, pede perdão, se arrepende, e é uma luta constante. Mas eu tô contando esse desabafo pessoal pra poder dizer pra você que é rapaz, pra você que é moça, que a conta chega. A conta chega. Aquela memória vai te afetar pelo resto da sua vida. Então, eu queria que, por favor, Ari, você aproveitasse esse espaço para falar sobre os males destrutivos da pornografia, mas não só falar do problema, trazer uma solução para fugir disso. Eu quero parabenizar a sua coragem, né? Porque, como eu disse, os dois, por falarem desse assunto e por terem a liberdade em Cristo de dizer, não tenho vergonha do meu passado não me condena, sou livre. Isso é muito lindo, porque a pornografia, para quem não sabe, isso é muito sério. Segundo pesquisa científica, tem uma faculdade americana que desenvolveu uma pesquisa sobre o que acontece no cérebro de alguém que consome muita pornografia e se masturba, né? A pornografia, ela diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, então ela prejudica a plasticidade neural, ou seja, ela vai gerando burrice. É um gerador de burrice. Outro fator que acontece no cérebro, a pornografia, ela diminui, ela desorganiza o nosso sistema de recompensa. Então, a gente planta, espera colher para se alimentar.
A ciência diz que quando uma pessoa consome pornografia, ela corrompe esse sistema. Outra coisa, cerca de 83%, se eu não me engano, das pessoas, homens ou mulheres que consomem pornografia, desenvolvem ansiedade social. Eles não têm paciência de ouvir você terminar a frase, eles querem acelerar, não têm paciência de se relacionar, preferem ficar sozinhos. E daí tem vários danos, como, por exemplo, a pornografia é um educador para ejaculação precoce. Não tem ninguém que ensina mais ejaculação precoce do que a pornografia. Por quê? E é uma dor do momento. O que eu mais recebo é pedido de socorro. Socorro, tô com ejaculação precoce, casais. O homem desesperado, né? Por que o homem desenvolve ejaculação precoce vendo pornografia? Porque ele vai lá se masturbar, então ele fecha a mão aqui no pênis, ó, ele põe força, pressão e velocidade no pênis. E ele faz aquilo rápido antes que alguém baixe no banheiro, ou porque ele acha que é aquilo que dá prazer, porque a pornografia mostra que é isso. Então, a força que ele põe no pênis, nenhuma vagina vai ter. A gente não vai comparar a força da mão com uma vagina. Segundo, a velocidade nenhum quadril vai ter. E terceiro, olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Ele tá dizendo, bora rápido, ejacula, 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 ejacula. Então ele tá educando o cérebro para ejacular rápido. Porque ele tá egoísta, né? Sozinho. Imagina quando ele casar, coitada da mulher. E o quanto tem hoje de casais, homens e mulheres, jovens de Deus querendo ter filho e não consegue. Por que não consegue? O homem não consegue ejacular dentro da vagina. Ele só consegue ejacular com a força da mão. Ele educou o cérebro dele sexualmente assim. E você não tem noção do trabalho que é. Tem situações de ambiente clínico que eu simplesmente falei, é só orar. Tinham passado por outros profissionais, chegaram para mim, usei várias ferramentas, mas ele passou 10, 15, 20 anos educando o sexo dele, o corpo dele sexualmente, para funcionar daquele jeito. Não consegue ejacular dentro. É um processo, né? E aí entra outras questões. O consumo em pornografia também nos faz olhar as pessoas como objetos. Então, daqui a pouco, começa a imaginar todas as pessoas nuas. Você fica insaciável, porque primeiro a pessoa vê a pornografia de um homem e de uma mulher. Depois vê de 3 ou 2 homens e uma mulher. Depois quer ver grupal. Depois está vendo com criança. É muito perigoso isso. E alimenta o mercado de abuso sexual. Eu acho que é uma das coisas também que hoje em dia, né, que é algo que tá tão em voga, principalmente entre os jovens e adolescentes, uma das coisas que mais corrompe a sexualidade, né? A pessoa nasceu criada para um sexo tranquilo, saudável, afetivo, como a Bíblia ensina também, né, que a gente sabe que é entre um homem e uma mulher, como a própria palavra de Deus que nós cremos nos ensina, e aquilo vai ser um veículo para você não ter prazer de forma normal, né? Você criar sonhos na sua cabeça eróticos, coisas que você não vai poder saciar. E a pornografia, ela inclusive alimenta as dúvidas sexuais. Porque o que eu recebo? Eu recebo jovens pedindo ajuda. Eu não sei se eu gosto disso, eu não sei se eu gosto de mulher, de homem, eu não sei o que eu gosto. Quando eu vou na raiz, porque eu faço umas perguntas específicas, né? E aí a pessoa vai ficando sem graça. Ele viu tanta pornografia que começou a confundir as coisas. O pecado vai ficando natural. Sim. Deixa eu dizer pra você uma coisa, tem cura. Se livra da pornografia. Se livra. Começa a bloquear. Hoje em dia tem aplicativos que você tem pago, tem gratuito, que você instala no seu celular para não assistir nada, confessa, traz para a luz. Pecado a gente traz para a luz. Eu tenho vergonha de confessar, confessa. Chama um líder, um pastor, uma pessoa, confessa, traga para a luz. E aí a gente entra na questão da masturbação, né? Eu já falei do homem, tem a mulher também, porque tem mulheres que elas começam a se envolver. A gente fala muito do homem, mas é legal falar, né, Cacá? Isso, acho muito importante. E de todas as idades, viu, Ari? Porque hoje em dia a mulher tá sendo pregado esse feminismo doentio por aí, que diz que a mulher não precisa de homem. Basta ter um vibrador, basta ter uma mão para poder se saciar a si mesma. E aí, isso é triste, porque não tem como, né, ser é melhor, aquilo que Deus queria. Uma mão ou um cheiro, um abraço, uma boca, a troca, né? Sexo é troca de pedaços. Eu costumo comparar sexo é como colar 2 folhas. A gente pega uma folha, cola uma na outra, passa a cola, espera secar. Quando você vai separar uma folha da outra, fica pedaços de um no outro. Com certeza. E biblicamente, sexo é troca de corpo, alma e espírito. Não é só genital com genital. E a gente entra nessa... As mulheres, inclusive, muitas meninas, né? Ali na solteirice, se masturba. Quando casa, não consegue ter orgasmo com o marido. Porque ela acostumou a frequência sexual dela de estímulo clitoriano de uma velocidade, de uma maneira, de um jeito que não tem como ela ensinar em detalhes pro marido. Ela não consegue, o marido não aprende. E ali começa a frustração. 2 Será frustrados. que eu amo? Não, e a dúvida, tá? Porque daí vem uma sombra. Será que eu amo meu marido? Será que eu amo? Gente, deixa eu dizer pra vocês. Amor é uma coisa, desejo é outra. Um fortalece o outro, mas são coisas diferentes. E pra eu alimentar esse desejo sexual quando casada, eu preciso, em primeiro lugar, conversar com o meu cônjuge. Deixar claro pra ele, instruir, pegar a mãozinha dele, pular e ensinar. Agora, a masturbação, né? Por que a masturbação é prejudicial? A gente tem que entender uma coisa. Ninguém se masturba
pensando em que cor vai pintar a parede. Tem nem perigo. Pensando em qual viagem vai fazer. Certeza. Nossa, que taça linda. Não, o problema da masturbação, um problema maior, né? Além do estímulo, que é intenso, que é errado. Às vezes, a vasodilatação do pênis, ela é tão errada que pode até ter algum tipo de lesão. Porque entumece muito rápido, endurece muito rápido. Estímulo também na mulher. A mulher, quando ela vai se masturbar, tanto errado é, a gente está falando da anatomia, da fisiologia, tanto errado é que muitas mulheres lesionam o clitóris. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas. E um clitóris lesionado, muitas vezes ela vai lá na frente e fala, mas não estou sentindo nada. O que aconteceu? Às vezes passou um tempo lesionando aquele clitóris. Então a gente está falando de uma coisa, mas são vários motivos. E a masturbação, ela está acompanhada da pornografia. Então, muito difícil não darem juntas. Exatamente. Eu já atendi algumas situações em que você percebe que, em especial o homem, né? A gente fala da mulher, do homem, mas em especial o homem. Que o homem, ele teve um comportamento de masturbação tão presente na vida dele de pornografia, que ele ama a mulher, mas não consegue desenvolver desejo sexual por ela. Porque a autossatisfação dele está intrínseca, está, sabe, contaminado. Então, aí tem que passar por todo um processo doloroso. E como é que ele sabe quando ele chegou a um nível de doença e como ele deve tratar? Porque, assim, uma coisa que a gente quer dizer de forma bem clara é que você, agora mesmo assistindo esse podcast, você tem liberdade de orar e de pedir a Deus. Isso. Deus, eu não acho isso normal. Senhor, me perdoa. Eu tô alimentando isso daqui esse tempo todo, mas diante de ti, eu tô aqui assistindo esse podcast agora. Essa palavra me trouxe pra cá e não é o primeiro vídeo que você tá assistindo falando sobre isso. Só que Deus está te dando várias oportunidades para você se arrepender, para você fugir. Então, que em nome de Jesus agora, você comece a declarar sobre a sua vida a libertação. Porque, assim, sabe uma coisa que é muito tremenda, que eu acompanho muitos jovens, além de mim mesmo, que sou minha primeira cobaia, e tantos outros jovens que eu acompanhei, é a questão, Ari, da gente ser perseverante. Às vezes você vai cair, mas você vai estar no processo. Você, quem sabe, começa agora a buscar Deus e pedir perdão e se arrepender. Samuel, mas se eu cair de novo, você vai cair com uma distância maior. E de repente essa distância maior vai começar a provar para você que você não precisa disso. Exato. O que você não pode é ficar nessa. É igual quando a gente quebra uma dieta na sexta-feira. Já quebrei sexta mesmo, vamos sábado, domingo arregaçar. E assim acontece com a tal da história da recompensa. Exato. Você já se entrega. E o que Deus quer ver no seu coração hoje é sinceridade. Deus, eu não me entrego. Eu tinha me desarmado, mas esse podcast tá mais uma vez me lembrando que o Senhor tem um plano para minha vida. E eu vou abrir mão hoje, porque eu corri atrás de cura, a Ari sabe, com 5 meses pro casamento. E a gente tá aqui dando testemunho. Adiantou, serviu, Deus nos livrou. É tanto que eu e a Thaís, a gente tinha conversas muito sérias, transparentes, e eu falava assim, olha, você me ajude, viu? Se eu tiver algum problema aí. E ela também, porque casando com a mulher virgem, né, meu amigo? Então, tinha também os desafios da virgindade que eu tinha na minha cabeça, as culturas, enfim. E pra glória de Deus, a gente já casou preparado para ajudar um ao outro, e Deus foi tão misericordioso conosco e nos ajudou. Então é o que nós dizemos para você. Você pode hoje já pedir perdão, buscar, pegar essas dicas e fugir disso. Eu acho... Pode, por favor, Tatá. Só um complementinho para você arrematar. Só um complemento. Vai. Que é o seguinte, isso deve ser encarado, eu acredito, como uma forma de guerra mesmo. Batalha mesmo. Não pense que a gente que é jovem, a gente já passou por isso, a gente não, vai ser, quando vier o desejo, chega assim até lá na ponta pra falar assim, quando eu chegar lá eu consigo voltar. Não consegue. Vai nessa. A meta é não chegar perto. Qual que é o limite? A meta é não chegar nem longe perto dos do limites. É ficar longe dos limites. Uau. Porque, gente, Satanás, ele não brinca. E ele sabe que ele quer destruir a família, que é a principal instituição criada por Deus. O sexo foi criado por Deus. E é por isso que o diabo não brinca de ser diabo e ele quer deturpar tudo. A masturbação nada mais é do que uma deturpação daquilo que Deus criou. Você sente um prazer rápido, momentâneo, mas não se compara com aquilo que Deus preparou para ser desfrutado dentro do casamento. Compara não, viu? E o inimigo, ele sabe, então é por isso que ele quer que você se amarre nisso, você se vicie nisso. Então é por isso que, e como ele tá guerreando contra você, então guerreie contra ele também. Sabe? Não fica com essa mentalidade que, eu tenho um controle. Não tem. O problema é achar normal. É achar normal. O pecado
virar iniquidade. Mas aí a Ari, Ariane vai por favor. completar, por favor, Ari. Não, é uma frase. Ari. Você consegue. É. Todos nós conseguimos. Sim. Você consegue. Eu conheci Jesus, eu tinha 17 anos, eu já era mãe. Eu engravidei com 15, ganhei com 16, não tinha estrutura familiar. E eu não era cristã, mas eu me lembro no meu processo de cura de que quando eu terminava uma relação sexual, eu ia me lavar. E por várias vezes eu me lavava e a sujeira não saía. Porque a sujeira estava na minha alma. Uhum. Quando depois, espiritualmente, eu entendi aquilo, eu posso dizer para você, eu me converti, eu já era mãe, eu tinha desejo, eu tinha vontade, mas eu esperei. E eu olho para esses dois e eu louvo a Deus pela vida deles. Por quê? Porque eles são uma referência para dizer assim, ó, ele não era virgem, né? Ele era quase virgem. Ah, virgem, o bichinho. Ela era virgem. Esperaram. E eu posso dizer para vocês, eles esperaram. E como é lindo isso, sabe? E esperaram e podem dizer hoje assim, olha, por mais que a gente está no período de adaptação, a gente tem orgasmo, tem prazer, é bom. Por quê? Aleluia. Consequência, né, da espera é a vitória. Nós isso. temos uma pergunta aqui para entrar já sobre dicas para recém-casados, para noivos. É. Mas antes de entrar, eu acho que é muito importante a gente falar também, só rapidinho dar uma pincelada, porque a gente esticou um pouco a baladeira aqui, não foi? Total, Mas viu, amém, gente? mas amém. Esticamos a baladeira, na Amém. palavra foi masturbação. Vai ser 2 horas de podcast. É, a gente esticar a baladeira aqui no Ceará é o quê, meu amor? Explica. É aumentar muito o assunto. Falar demais. É, porque a gente Estendeu tem muita muito. coisa pra falar aqui. Pois é, eu ainda Vai. quero acrescentar mais uma pergunta aqui, que é o fato das pessoas que conheceram Jesus no meio do caminho, sabe? Tem muita gente, eu recebo isso também no meu Instagram, de mulheres que falam assim, Tatá, eu não me acho digna. Porque eu já vivi tanta promiscuidade, já fiquei tanto na bagaceira, já vivi tanta coisa, já fiz tanta coisa, e que eu não acredito que eu posso Você é viver, perdoada. que eu vou ser perdoada e que eu possa viver isso que Deus tem pra mim no casamento. O que Verdade. você diz pra essa pessoa, Ari? Eu digo que eu sou um testemunho disso, porque quando eu me casei e eu tive a minha primeira relação com meu marido, eu tenho certeza que Deus me fez virgem de novo. Aham. E quando eu conto isso, as pessoas falam, como assim? É doido? Já era mãe? Eu tenho certeza que na meu primeiro momento de intimidade com meu marido, eu me senti virgem de novo, que eu vivenciei, sabe? Espiritualmente. Porque o que a gente tem que quebrar aqui? Virgindade não é um ímã, gente. Isso. Não é. Virgindade é muito mais que isso, Isso. tá? Virgindade é algo espiritual. Pureza. Quando ele falou que ele é quase virgem, eu fiz piada, várias pessoas me mandaram, né, stories. Pra mim, ele era virgem. Eu vou dizer por quê. Eu também considero acho, ele gente. Eu virgem, também acho. Me defende aí. Eu também acho. É verdade, gente. Eu era virgem mesmo. Cara disso. Oh, meu Deus do céu. Eu me queimei por tão pouco. Não, é porque o que acontece? Eu considero virgindade algo muito mais espiritual e emocional do que físico, tá? Fisiológico. Porque, olha, as pessoas acham que é uma pele que rompe. Não. Uhum. Gente, o ímã é uma coisa tão pequena diante do que Deus vê. Porque, olha, a Bíblia diz que o homem vê o que ele quiser, mas Deus vê o homem por dentro. Uhum. Então, eu considero virgindade algo muito mais espiritual. Ou seja, eu fui essa mulher. Minha primeira relação sexual eu tinha 13 anos de idade. Eu não tinha instrução. Eu era carente. Minha mãe já tinha falecido. Meu pai é alcoólatra. Eu não tinha Jesus. Uhum. Então, eu vivi muitas relações sexuais até os 15 anos, que foi quando eu engravidei da minha primeira filha e ganhei com 16. Deus, eu Ari. vivi muita coisa. Se eu contar, muita dor, muito abuso, né? Uhum. Eu era vítima de um relacionamento abusivo que a pessoa me obrigava a ter relação com outras pessoas. Meu Deus. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer quem eu fui, porque esse é meu Uhum. passado. E eu sou. O sangue foi derramado. Mais o preço uma foi vez, a pago. prova de que a sua área de maior dor, de maior exposição, É. de maior vergonha, Muito. de maior passado, é o que Deus usa para a glória dele. Daquela velha história que é um clichê verdadeiro e real, que das suas feridas vai fluir unção para curar outras pessoas. Amém. E você é um Amém. testemunho vivo disso. E Glória a obrigado Deus. por compartilhar. Glória a Deus, Uhum. glória a Deus. E eu me senti obrigada a fazer aquilo para não perder a pessoa. Eu me senti Uhum. obrigada. Então, e quando eu conheci Jesus aos 17 anos de idade, eu orava e eu pedi, Deus, me purifica, me purifica. Então, na minha busca pela presença do Espírito Santo, na minha busca por santidade, eu encontrei a minha paz e eu encontrei o meu valor. E quando eu descobri que eu tinha meu valor, acabou, ninguém toca em mim. Então, quando eu Uhum. conheci meu marido, ele já tinha filho, eu tinha filha, e eu falei, em mim ninguém toca. Porque eu Uhum. entendi o meu valor em Deus. E eu não me vi menos que nenhuma moça que era É virgem. isso aí. Porque eu Uhum. encontrei meu valor em Deus. É E- possível. E eu acho também que uma palavra muito importante e crucial é pureza. Isso. Porque virgindade é diferente de pureza.
eu trabalhando com muitos jovens, eu percebia muito isso, que às vezes a menina, a mulher, o jovem, que viveu uma vida mundana, que viveu relacionamento promíscuo, a partir do momento que esse jovem encontra com Jesus, entende a realidade do evangelho, da santidade, se arrepende, se vergonha, arrepende, e ele entende que quer viver o novo, ele vive com pureza, ele procura andar debaixo da pureza. Enquanto eu já também acompanhei jovens que, sendo virgens, totalmente promíscuos na mente, impuros na mente, sabe? Fazia tudo, só não fazia perder o ímã. Não, exatamente. Sexo oral no namoro, não sem vergonha. Diz aí, gente, tu sem vergonha, que acha que é o ímã que tá te fazendo virgem. Exatamente, aí são casais que estão dentro da igreja, que são virgens. Mas que o namoro, aquele namoro que, igual, teve uma pastora amiga nossa que um dia conversou, foi aconselhar o casal de noivos, no curso de noivo. Gente, e aí, eu quero saber se vocês são virgens. Sim, pastora, a gente só praticou mesmo sexo oral, mas a penetração não, a gente é virgem, boa. Tudo certo. Uma bênção, né, pastora? Faltou a pastora parabenizar, né? Não. Enfim. Então, a diferença está na pureza. Virgindade é diferente de pureza, e nós temos que buscar a pureza, não é verdade? Uau. Vamos lá, meu amor. Mas se você for virgem, mantenha-se virgem, viu? Fique bem claro. De Jesus, não, tem né? que ser virgem. Fique e bem puro, claro. E virgem, puro e virgem. Lógico. Mas, gente, realmente, senão o podcast vira só pra solteiros, né? Tá vendo, solteiros, como a gente ama vocês? Isso. A gente casou e o povo achava que quando eu casasse eu ia esquecer meus solteiros guerreiros que ficaram comigo aí tanto tempo acompanhando minha vida no YouTube, né? Tá cheio de vídeo aqui nesse canal pra solteiros que enquanto eu era solteiro. Mas, Ari, caminhando, seguindo aqui no nosso podcast, outra coisa que a gente vê muito e que a gente viveu na pele é a falta de preparação para casar. O jovem tá namorando, encontrou a namorada, tá vendo propósito, compatibilidade, enfim. Não vamos nem entrar nas outras áreas, mas como um casal que já tá noivo, caminhando pro casamento, ele se prepara para a vida sexual. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente vê na igreja uma grande realidade. Principalmente se essa coitada dessa criança, desse jovem, melhor dizendo, perdão, for filho de pais muito religiosos. Eles são tão religiosos que eles não tocam no sexo com os filhos. Que isso é uma grande realidade que certamente você vive resolvendo demanda dessas pessoas que os pais não discipularam, não quebraram tabu, não instruíram e vão casar. Depois que a gente se preparou para casar, que a gente teve essa preparação pré-nupcial, e mais uma vez, isso é uma das coisas que dá muita liberdade quando a gente conversa com a Ari, tanto da gente com ela quanto dela com a gente, porque ela pôde nos acompanhar, eu não tinha, meu pai já tinha falecido, a minha mãe nunca falou S de sexo comigo. Então, eu crente, meu amigo, pentecostal que eu era. Então, eu não tinha a menor preparação do ponto de vista do homem, o que é que um homem deve servir a uma mulher no casamento. O que é que um homem deve fazer numa lua de mel. Principalmente se ele casar com a Santa Virgem, né? E aí, o que é que esse homem tem que fazer? Como é que ele tem que estar preparado? E depois que a gente se despertou pra gente se preparar, é incrível, sabe aquela história de física quântica? Começou a vir tanto casos de casais, Ari, que vão pra uma lua de mel e nem lubrificante leva, que é o B do básico, né? Que as pessoas falam assim, não, misericórdia, isso já é produto de sex shop. Não. Então a pessoa, ela já olha pra algumas coisas com tanta religiosidade. Então eu queria que, em nome de Jesus, Deus lhe usasse mais uma vez como uma mãe para todos os casais noivos que têm vergonha de procurar ajuda. E se você pudesse hoje, nesse podcast, compartilhar pelo menos o sumo do que você explica, do que é mais importante numa lua de mel acontecer. Porque tem gente que acha que na primeira noite já tem que romper o ímã, já tem que ser o sexo maravilhoso, e na verdade não. Você tem que se preparar para um processo, você tem que estar pronto para E uma coisa que eu até acho que, variantes. Para complementar na sua resposta, o que pode falar na época do noivado? Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram também. Thaís, eu posso falar sobre a minha vida pregressa? O que eu falo? Que horas que é o momento de falar sobre sexo? Eu posso falar das minhas fantasias sobre isso também, por favor, Ari? Eu vou até começar respondendo essa para entrar naquela, porque uma completa a outra. Quando falar de sexo, ficaram noivos, tá com data marcada, tem que falar de sexo, tá? A minha orientação com muito carinho é que vocês não conversem de sexo sozinhos, evitem. Porque quando eu falo de limão com sal, a boca vai encher de água. Se eu falar elefante rosa, você somente vai imaginar elefante rosa. Então, é super normal você começar a imaginar a sua noiva nua.
seu noivo nu, vai falar de sexo, o tudão vai falar, ai, tô aqui, entendeu? E na maioria das vezes o corpo vai reagir. A gente tem uma mente que manda um comando pro corpo. Então é normal reagir. Então a gente orienta que, se possível, ou em ambiente público tá só os dois, ok, pode ser só os dois, dependendo, não tem outra maneira, mas vai para um restaurante, entendeu? Cada um de um lado da mesa, porque o fogo pega no parquinho, não tá jeito, né? Então tem que falar de sexo, sim. Ari, eu posso falar do que eu fiz antes, do que aconteceu antes? Isso é uma coisa bem delicada. A forma com que você fala, como você acha que o outro vai receber. E aí sim, se eu vou trazer o meu passado sexual, e eu sei que meu passado sexual pode ferir o outro, decepcionar o outro, tem que ter um líder, um pastor, um líder, alguém. Não faça isso sozinho, tá bom? Isso é muito legal, porque até a Bíblia diz, né? Pra gente chame um conselheiro, um testemunho, tem que ter isso. Agora, tem que falar de sexo? Tem, e tem que aprender a fazer. Eu falava agora há pouco, né? A gente vai aprender a dirigir, a gente tem um curso para dirigir. Você vai ter uma profissão, você tem que fazer uma faculdade, um curso para ter uma profissão. E quem te ensinou a fazer sexo? Então, vai casar, você tem que procurar ajuda, tá? Basicamente, o que eu posso te ensinar aqui que já vai ser uma referência para você, né? Eles já falaram até do lubrificante. Tá vendo que esse povo aí, ó, eles já estão ensinando. Eu falei, multipliquem. Ajuda bastante. Levem essas informações para os casais, porque eles são referência para essa nação, esses dois. Então, falem mesmo. Agora, a primeira coisa é entender que sexo não é pênis, vagina. Então, o sexo, ele une, como eu disse, corpo, alma e espírito, mas a gente tem 5 sentidos para trabalhar. Tato, olfato, paladar, todos os sentidos, audição. Nós precisamos entender que a primeira relação sexual de um casal e todas as outras, elas não são relações genitais. Elas são relações sexuais. É muito mais amplo do que um pênis e uma vagina ali em atrito, em movimento, tá? Então, foi pra intimidade, não conseguiu a primeira penetração na primeira noite, tá tudo bem. Ai, foi uma semana, foi 15 dias, tá tudo bem. Continua tentando. Mas lembre-se de o beijo na boca. A palavrinha ali no ouvido, eu te amo, meu amor, tá tudo bem, eu tô aqui. Lembre-se do toque. Passa a mão ali no corpo, estimula, conheça o corpo do outro. Porque entenda uma coisa, tem homem que não sabe onde é o clitóris. Como você vai ter relação sexual com a mulher, tentar ter uma primeira penetração sem estimular esse clitóris? Foca ali só no seio, ou estimula o seio errado. Tem homem que chega lá no bico do seio da mulher e fica lá, sintonizando o rádio. Isso é a treva. Fala, meu Jesus, já fere a serva de Deus. Não, aquilo é a treva, meu filho. Vai lá no bico do peito. Já calma, rapaz. Aquilo dá vontade de dar uma porrada, assim. Com certeza. Abre a mão, abre a boca, entendeu? Pega no negócio de verdade. Estimula, beijo na boca, gente. Não ter pressa, né? Eu acho que a pressa é a maior desgraça numa lua de mel. É a pressa pra penetrar. O homem às vezes fica assim, meu Deus, se eu perder a ereção, se eu perdeu, ninguém morre por perder a ereção, é normal, você tá nervoso, é sua primeira relação. Mas isso é uma coisa que deixa os homens preocupados, né? Não, Macharal, nós fica tenso, né? Mas é normal, viu? Meu Todo Deus. mundo passa por isso, principalmente nas primeiras relações. A maioria dos homens passam porque você tá ali ansioso. Você tá ali com vontade. Eu acho que é a maior, porque a mulher, uma coisa que eu quero falar também, é que a mulher, ela sempre é vista como a princesa da Disney, indefesa, que tem que ter o maior cuidado com ela, que não sei o quê. E ninguém ajuda o coitado do miserável do homem. E eu sempre falei pra Thaís no noivado, eu falei assim, minha amiga, é o seguinte, o homem é um dos que tem que respeitar o trabalho do homem, o serviço do homem. Porque não é que eu tô querendo dizer que a mulher, ela não se esforça, mas é porque a mulher, gente, se você fizer um negócio bem feito, ela fica no ponto ligeiro. Não, mas o homem fica no ponto ligeiro. A maioria dos que ficam no ponto ligeiro, assim, principalmente se ele não for crente, é que ele teve uma vida sexual ativa. Exato. Mas nós estamos falando também que é uma das coisas que tem pouco material na internet. Exato. E esse podcast está sendo uma bênção para essas pessoas. Amém. São jovens crentes, rapazes que não tiveram vida sexual. E não tem ativação. Então, ele já chega... Uma coisa que a Ari fala, que é muito importante a gente falar, gente, é que o sexo é muito mente. É muito psicológico. Se você não tiver bem na mente, se você for nervoso demais... Samuel, é impossível não ficar nervoso. Tudo bem, é impossível de fato. Só que se você for um pouco mais relaxado, sem a expectativa alta lá em cima... Não se cobre. Você com certeza vai curtir bem mais. Gente, uma coisa que, assim, que eu queria acrescentar aqui também, é que a gente às vezes quer... Ela ficou nervosa. O que é que vem aí, hein? O que é que será que vem aí? Ela ficou nervosa. Espera, Bota pra fora, conta. Meu amor, espírito do gago. Sai, espírito do gago, conta.
Eu quero dizer o seguinte, que nós temos tanta vontade de estar com o outro, a gente tem tanto limite no noivado. Gente, só poder namorar pelado é uma bênção. Exato, isso que eu ia falar. Não, você poder apreciar o corpo poluição do outro. muito grande. Você poder apreciar o corpo do outro nu, já é o namorar pelado que fala. Isso, O namorar pelado, você, quando você tava lá noivo, queria dar uns amassos, mas tinha uns limites que não podia, pois então, aproveita essa Agora noite de pode. núpcias pra namorar pelado, pra pegar, pra não sei o que, muito legal. sabe? Muito legal. E entra aí no que a Tatá tá falando, preliminares, capricha nas preliminares. Não isso deu aí. penetração, não tem problema, faz uma massagem ali. Agora é legal deixar uma dica que não é porque não conseguiu penetração que o homem não vai ejacular. É legal fazer uma massagem para ele chegar a ejacular, porque o homem, quando ele tem uma ereção e fica ardendo em desejo e não ejacula, ele pode ter dor e febre. Tem homem que chega a vomitar. Dependendo da quantidade de estímulo que ele teve e não ejaculou, ele pode até passar mal. Então faz ali uma massagem. Ari, pode fazer um sexo oral ali na lua de mel? Deve, tá tudo bem. Se tá de comum acordo, tem prazer pros dois, não é pecado, não é errado. Vamos falar um óbvio Usa que precisa ser gel. dito? Gente, um óbvio que precisa ser dito. Eu sei que isso é tabu, eu sou evangélico há 20 anos, eu sou evangélico praticamente, e é uma das dúvidas que eu vejo mais o povo ainda batendo na tecla. Sexo oral é pecado? Pelo amor de Deus, bote na cabeça de vocês a luz da Bíblia, leia o livro de Cantares. Você quer saber um pouco mais sobre sexo à luz da Bíblia, um sexo gospel cristão? Vá ler Cantares, meu amigo. Lá em Cantares, o homem sai beijando a mulher todinha. Não, ele Não é beija o umbigo dela. É. E quando eu fiz teologia, você sabe, né? A gente, quando faz teologia, descobre que o umbigo não é umbigo. Então, dá-se a entender que ele fazia sexo oral nela. Quando Ana conheceu Alguns Elcana, tu acha que ele teólogos- conheceu o quê? A parte do Senhor? Ana conheceu Elcana na Bíblia? É que eles, né, fizeram. Foi. E aí, o que é legal a gente lembrar? Na lua de mel e em outras relações também, a gente tá dando ênfase pros noivos, né? Pra lua de mel, fogo no parquinho, mas pra todos, preliminar. Beijo na boca, toques e palavras, tá? Afirma, faz o outro se sentir seguro, entendeu? E aquela coisa de tocar, toque, estimula muito com a mão antes de tentar uma penetração. Então, tanto a mulher estimular muito o maridão, agora marido, né? Quando casa, quando casa, tô vendo. Isso aqui é dica pra quem tá noivo, pra se preparar pra quando casar. Você que já tá na semana do casamento e caiu de paraquedas, te indicaram esse vídeo aqui desse podcast. Pronto, é pra você que a gente tá falando. Se organize aí e vá sem muita expectativa, né? Pra que você não vá tenso. Gente, vocês têm uma vida agora de casados. Vocês vão ficar casados até a volta de Jesus. É um pouco complicado a gente falar pra um noivo ou uma noiva que vão casar não ficar nervoso. Eu trabalhei muito a expectativa aqui da irmã, viu? Não, mas assim, porque o Samuel, ele tava nervoso, mas ele queria esconder o nervosismo dele. Ele falava assim, não, é mais expectativa. Porque é muito melhor surpreender do que decepcionar. Fica a dica aí, viu? Você fica falando assim, vou te pegar. Só que eu falava pra ele, Ari, eu falava pra ele, meu amor, é impossível não criar expectativa pra noite de núpcias. Tipo assim, eu vou perder minha virgindade na noite. Eu não vou criar expectativa, não. Mas o problema, meu amor, é que às vezes não perde, né, não, Ari? O problema todo é esse. Sim, mas você é um sucesso, glória a Deus pela sua vida. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a gente busca... Porque você era desenrolada, era virgem, mas, enfim, né, quero só dizer que assim... Bem instruída, né? Sim, bem instruída, pronto. É a diferença você chegar instruída. Exatamente isso que eu ia falar. Porque é muito difícil quando você fala assim, pessoal, não fica nervoso não, bagunça a ansiedade. É impossível, principalmente claro a mulher. Mas o máximo que nós pudermos buscar conhecimento, abrir todas as possibilidades. Olha, a menina tá lá, o Samuel sempre me achava princesa da Disney, depois se surpreendeu pra glória de Deus. Mas o que aconteceu? A gente tem que analisar, levar em consideração todas as possibilidades de acontecer. Se acontecer isso, como é que eu vou reagir? E não sei o quê. Por isso que é importante acompanhamento. Eu faço isso no atendimento, né? Trago, porque a gente tem que trazer pra realidade. E uma outra coisa também, sobre a primeira vez. O lubrificante. Ele já disse. É o básico. Tem que ter. Cuspe não é lubrificante, meu povo. Só pra Pelo constar. amor de Deus, minha Porque gente. quem consumiu muita pornografia via aquelas cenas e acha que aquilo é normal. Aquilo não é normal, tá bom? É importante ter um lubrificante e um bom lubrificante, tá? Isso não é do diabo? Não, gente, é necessário. A gente usa desodorante. Pensa que a pessoa é fraca se usar. Não é fraco, não, gente. Quando vocês estavam falando aqui, o Samuel falando que pro homem é difícil, às vezes, a ereção, não sei o quê. Por que a gente usa lubrificante? Porque às vezes a mulher tá tão nervosa que não consegue lubrificar. Exatamente. A lubrificação natural, a lubrificação existe, ela é natural quando a mulher tá muito excitada, lubrifica naturalmente. Mas, completa, Ari. Exato. Pode ser uma questão, por exemplo, no caso da primeira vez, emocional. Então, emocionalmente, a mulher pode
travar. Travou, ela não lubrifica, ela sente dor, incomoda. Então, vai estimulando o clitóris, estimula o seio, se você percebeu, e pergunta, tá? Isso é muito legal. Você tá preparada? Posso tentar? Ela deu um sinal que pode tentar, deixa ela controlar essa penetração. Deixa ela dizer até onde ela consegue receber. E aí eu vou dar uma dica para as noivas, tá? Você tem uma vagina criada por Deus para ser penetrada. A sua vagina pode ser penetrada, cabe um pênis lá dentro. Porque tem mulher que fica tão na neura que fala assim, Ariane, mas é tão pequenininha, eu olhei no espelho, não cabe. Cabe. A sua vagina foi criada por Deus para caber um pênis, tá bom? Só eu não vou nem mentir que eu tive esse pensamento. Todo mundo tem. Eu não vou nem mentir que eu pensei, eu falei, meu Deus do céu. Como que cabe? Esse assunto é muito perigoso, um pastor ficar falando, porque assim a gente quer falar muita coisa, mas tem que ter limite. Agora, e por fim, só pra gente fechar esse assunto aí de virgindade, e pra mulher também, virgindade não, de sexo, né? E pra mulher casada também, que já tá há algum tempo casada, às vezes tá amamentando, prolactina subiu, o testo desceu, resseca muito, dói. A mulher que retirou o útero, esterectomia total, menopausa, pós-câncer. Tem algumas mulheres que tomam um tipo de anticoncepcional que jamais na Terra, eu vou falar nome aqui, porque vai depender do organismo de cada uma, que o próprio anticoncepcional tanto gera baixa de libido quanto resseca. Então a mulher fala, nossa, mas eu não ando com aquele ânimo. Vai na sua médica, pede pra ela trocar o seu método contraceptivo. E outra coisa assim, só pra poder a gente ser bem rasgado, esse podcast tá indo muito além do que eu imaginava, viu, igreja? Só pra avisar. Mas como a gente tá falando como, por exemplo, a ajuda do lubrificante, você, Ari, é contra o uso de alguma medicação, por exemplo, para os homens principalmente, que são nervosos, que são uma das dicas também que eu vou dar pro Macharal. Que algumas pessoas falaram, né? Eu, por exemplo, particularmente, você sabe que eu sou uma pessoa que eu me exponho demais, né? Depois eu me arrependo, mas aí já tá longe. Mas, por exemplo, quando eu tava na época da lua de mel, quem acompanhou sabe que até travar uma lombar pro testemunho ser maior, eu travei. Eu fiquei fazendo tratamento um tempão, fiquei tomando uma medicação altamente anti-inflamatória e que era um dos riscos que tinha, que seria péssimo pra ereção. Então, uma dica que me deram e que realmente fez muito sentido, foi muito legal, e que depois eu vi que era comum, principalmente nutrólogos passarem para o homem, que ajuda até na academia e também no desempenho sexual, é o uso de alguns remédios, né? Que eu não sei se a gente pode falar aqui, mas tem uma Tadalafila, né? Que às vezes ajuda... Melhor não, aí ele fala. Eu quero divulgar a Tadalafila. Que às vezes é aconselhável. Conta pra gente aí, ajuda os rapazes. Então, a medicação é extremamente proibida e há um grande risco de infarto, a não ser que seja prescrito pelo médico, que é o caso. A gente conversou, teve pro nutrólogo, ele foi... O que a gente tem que entender? Hoje tem um alto índice de jovens infartando. Eu vou tomar um azulzinho, um sildenafil, um tadalafila, um Cialis. Eu vou tomar porque eu quero ver como é. Tem dois riscos aí, tá? O jovem que fica viciado e daí ele falou, ele gostou tanto do resultado da eleição que ele vai querer tomar, viciou, acabou, fica dependente. Verdade. O outro risco é o infarto. Pode tomar se tiver prescrição médica. E detalhe, o médico para prescrever, ele vai ter que te passar uns exames, Holter, eletrocardiograma, porque tem que ver como que está o seu funcionamento cardíaco, tá? Esse tipo de medicação que é vasodilatador, que auxilia na ereção peniana, são medicações de alto risco de infarto. Então, a gente tem que passar por exames antes. Então, o Tadalafila, o Sildenafil, excelente, deve tomar todo homem que quer tomar, que o médico indicou, é top. Até pra academia, viu? É o que você disse. Vai dar energia, vai dar mais músculo. Agora, tem que ter prescrição médica. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade que você teve. E você não tinha necessidade, você não tinha precisão sexual. Mas quando entrou com a medicação, foi muito bom, porque naquele período, você já estava perto de casar, você já estava com uma situação de dor na lombar, tomando uma medicação, e inicialmente, até onde eu me lembro da nossa conversa, isso foi receitado para academia. Sim, verdade. E aí, de repente, veio como auxílio. Gente, homem que é homem, macho que é macho de verdade, ele vai no médico, ele faz exame e ele toma medicação sim. Vamos deixar como essa última dica, que é a básica também, que é, você vai casar, vai estar no pré-nupcial ali, próximo ao casamento, quais são os médicos que a mulher e o homem devem procurar, os básicos, principais? Ginecologista e endocrinologista. Existem vários, eu gosto de nutrólogo, cada especialidade vai gerar, mas o ginecologista para a mulher e o endocrinologista para os dois. Os homens também é legal ir ao urologista. O urologista, ele é um médico que cuida mais do aparelho urinário, tá? Agora, existem médicos especialistas em sexologia. Você tem que avaliar, porque tem urologista que de sexo não entende nada. Eu tenho vários amigos urologistas que me perguntam coisas que nem eu não fiz medicina e acabo ajudando. E vice-versa. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu sempre indico também procurar um sexólogo. Eu estou escrevendo um livro para noivos, né? E a gente tem um projeto que é um curso para noivos, que é um curso online que vai ficar gravado para auxiliar noivos.
Maravilhoso. Mas assim, o noivo, é legal a gente entender que não é só a primeira relação, ou consegui uma penetração, yes. Não, aí tem um processo de desenvolvimento orgástico, o processo de adaptação sexual. Peraí, começou com aquele fogo, o fogo caiu, cai mesmo. A gente vai passar por um processo. Então, nesse curso, a gente pretende entregar aí como vivenciar esse primeiro ano de adaptação sexual e assim, algo especial. Uma coisa também, gente, é porque muita coisa vai fluindo, a gente é recém-casado, a gente tá vivendo muito essa fase, né? Mas uma coisa também que eu vejo acontecer muito entre os jovens, tanto homens como mulheres, é a questão de idolatrar o sexo. Não idolatre o sexo. Você não tá casando só para transar. Você tá casando para ter uma família, para ter uma esposa. Não é uma prostituta legalizada que tem que ficar transando a hora que você quer. Você tem que entender que é um ambiente, né? Então que você faça da sua vida, do seu casamento, um ambiente. Tem muito homem que quer ter a mulher um anjo, como um anjo, mas faz da casa dela um inferno. Então como é que você vai ter essa mulher? Então que em nome de Jesus vocês jovens não idolatrem isso, não achem que o casamento é só o sexo. De fato, o sexo é muito importante, ele é uma das partes principais do casamento. Se não tem sexo, tem algo errado, tem que procurar ajuda, mas ele não é a base do seu casamento. E aí entra na frequência, pra gente fechar. A frequência tem que ser alinhada, porque peraí, se um dos cônjuges tem mais desejo e o outro menos, vocês vão ter que entrar num acordo que os dois se saciem. Tem que entrar num acordo. O que quer menos vai ter que se esticar um pouquinho mais para satisfazer o outro, sim, porque é fase. De repente, daqui a pouquinho troca. Um quer mais, o outro quer menos, mas não é, trocou. E é normal, isso é relacionamento, são pessoas, fases, hormônios, então muda. Agora entenda, um casal que tem uma vida sexual e tem menos de 3 relações sexuais por semana, esse é o mínimo que a gente indica, o mínimo de 3 por semana. Ari, posso fazer todo dia? Pode. Posso fazer de manhã e de noite? Pode. Não relaxa, não desbota, não cai. Mas se é um casal com menos de 60 anos de idade, que não tem patologia associada e não tem nem 3 relações sexuais por semana, acende-se uma luz. Tem algo aí que pode causar um problema, tá? Eu me lembrei de uma pergunta agora rápida, essa é rápida, para a Ari responder. Quando o casal fica noivo, aí como que fica a questão da atração física? Porque tem casal que acha que o sinal ficou verde depois que colocou o anel de compromisso. Qual que é o seu conselho, Ari? Você acha que depois que ficou noivo pode avançar um pouquinho o sinal na intimidade? Ou você acha que não? O que você diz quando chega essa pergunta? O que é mais normal é que quando fica noivo, ativa-se mais o desejo sexual. Então, é normal você imaginar sexualmente. Ainda mais pela conversa que aparece. E não tem essa de falar, sangue de Jesus tem poder. Não, você tem que vigiar, mas isso vai acontecer, que as máscaras caem. O que a gente fala rasgado para mentira não é com a gente. Então, é legal que o casal vigie mais, porque as conversas vão se aquecer, vai se aprofundar. Então, vigia mais no contato fugir físico. Das oportunidades. Exato. Total. Agora, também é legal alimentar esse desejo sexual à distância, porque tem muitos casais que casam e se amam, mas não tem desejo. E aí, às vezes, um tem desejo e o outro não tem. Verdade. Então, como assim, Ari, alimentar esse desejo? Sim, tá perto de casar, tá tudo ok, manda uma mensagem, nossa, eu já tava aqui imaginando como vai ser a nossa lua de mel, o que você espera da nossa lua de mel? Olha, lua de mel, como vai ser? O que você espera? E vai alinhando essa conversa, porque, olha, ultimamente eu tenho recebido algumas coisas que me preocupam, né? Pessoas que simplesmente não gostam não se esforçam por prazer sexual, se esforçam para trabalhar, se esforçam para ir pra igreja, se esforçam. E o prazer? A gente tem que empenhar esforço na vida sexual. Tem que empenhar esforço no prazer. Então, ficou noivo, vigia para não cair em tentação, mas aí a tendência de depois da aliança de noivado é aquecer mais o clima mesmo, é falar mais do assunto, é se aproximar mais, é imaginar, e é tudo normal. Mas que fique claro que uma coisa que eu sempre falo para noivos é que noivo, para mim, decente, noivado verdadeiro, não um noivado de foto de Instagram, é quando tem data para casar. Exato. Porque tem muito casal, muito homem safado, sem vergonha, que acha que noivado é ganhar tempo, que noivado é o quê? Agora eu vou aquietar ela por uns 5 anos com essa aliança aí pra iludir essa besta. Então, se você noivou antes de noivar, comprou a aliança, já tenha pelo menos a ideia da data. Se não tem data, não vale a pena nem mexer com o negócio de noivado. Isso. Só mexe com o noivado se já tiver data. Super de concordo. Preferência 6, 8 meses no máximo, né? Se não, não precisa não. Ah, não, eu queria ficar 2 anos. Qual é a graça de ficar 2 anos noivo, gente? 5 anos noivo, sendo besta, enganando um ao outro, iludindo um ao outro. Então,
Então, que em nome de Jesus, vocês crentes aí, sejam decentes, sejam homens de verdade. Ah, mas eu não tenho dinheiro para casar. Se tem uma coisa que a gente aprendeu na vida, é que quando você coloca data, quando Deus vê compromisso, Deus abre porta em todo canto. Deus começa a abençoar. Deus faz milagre. Então, que em nome de Jesus, vocês que vão noivar aí, todo casal de noivos, todo casal casado tem testemunho quando era noivo, quando marcou a data. Todo mundo tem esse testemunho. Tem luta também, mas vem a providência. Com certeza. Gente, pois pra mim, a minha dica que eu quero dar aqui para o recém-casado, pra lua de mel, que eu acho assim, pra gente fechar o assunto aqui, pra última pergunta, Última pergunta, pra encerrar o podcast. É essa quando a Ari falou sobre essa questão de alinhar o desejo sexual, de frequência, eu me lembrei também de alinhamento de expectativas para a lua de mel. E isso foi uma coisa que realmente nós fizemos muito, eu e o Samuel, porque às vezes o homem tem uma expectativa, a mulher tem outra expectativa. Então é muito bom que a gente converse, que vocês conversem sobre isso. E a minha dica é exatamente essa: conversar. Conversem. E principalmente na lua de mel. Na lua de mel. Conversem sobre a relação, o que é que gostou, o que é que não gostou, que se foi legal, porque é muito importante, eu acho isso, assim, isso faz com que, por exemplo, que a mulher se sinta valorizada, desejada, o homem da mesma forma, o que gostou, ai, nossa, isso aqui foi surreal, eu não imaginava, isso é muito, muito, muito importante. E a outra coisa quando nós estávamos noivos, eu percebendo que o Samuel estava muito nervoso mesmo, porque ele falando exatamente o que ele falou aqui. Não me exponha não, rapaz. Porque você que Tô brincando, eu tava. Que a mulher, às vezes, virgem, fica muito nervosa, mas se esquecem do homem. Verdade. Se esquecem do homem. Exato. E eu falei pra ele, eu cheguei a falar isso pra ele, eu falei, meu amor, olha, eu quero falar pra você, e que realmente, se na nossa primeira noite, na noite de núpcias, não acontecer a penetração, tá tudo bem. Então, assim, eu já tirei esse peso das costas dele. Porque pra mim, esse negócio, eu queria mesmo a parte de namorar pelado, não vou mentir. Eu queria mesmo essa parte de namorar pelado. Uma mulher curada. Assim, gente, por quê? Exato, na noivada a gente usa a imaginação. Então, a gente tá lá, na hora que fica se segurando, não pode, e o desejo ardente. Então, assim, eu falei, se a gente começar namorando pelado, já vai ser maravilhoso. Então, eu já tirei esse peso das costas dele. Então, total. Meninas, por favor, tira o peso das costas dos homens, e homens também, no caso de às vezes, que eu também é minoria, mas acontece, às vezes a mulher não é mais virgem e o homem acontece também. Acontece também isso. Então, meu amiguinho, também ajude a sua noiva e vice-versa, se ajudem como casal. Total, e conversem, porque coisa boa é conversar, porque de fato, a humildade, a gente fez um episódio aqui do podcast com a Helena e com o João, que a gente falou muito sobre vulnerabilidade. Hoje em dia as pessoas não querem ser vulneráveis. Né? Elas querem manter um orgulho, uma postura, uma imagem que não existe. Tá lá a pessoa se matando para sustentar um personagem. E isso é muito cansativo, desgastante. Imagina você montar um personagem dentro de um casamento. Meu Deus. Né? E tem gente... Não consegue. Chega uma hora que aí uma hora acaba. Então, que em nome de Jesus, você que é noivo, você que é noiva, conversem bastante e fujam dos extremos, né? Tem que ter cuidado com os extremos. Tem gente que às vezes, quando pensa na lua de mel, já pensa no lugar para passear muito, para fazer muita coisa. Meu amigo, o foco não é passear em lua de mel, não. O foco é passear no corpo da sua esposa. É lotear pra conhecer cada pedaço. Você loteia e fala, vamos conhecendo. Bem direitinho. Mas que também você não fique... Porque tem gente que adoece, né? Tem principalmente homens tarados que a mulher não aguenta mais. Que ele tá tão numa sede que fere, machuca. Então que vocês realmente sejam sábios nessa questão. E, gente... Eu sei que esse podcast aqui tem pano pra manga pra 3 horas. Vai acabar, meu amor, mas a gente tem que encerrar. Eu só queria que a gente encerrasse, Ari, dando uma dica para os casais casados. Que eu sei que tem muito casal casado que tá se acabando de rir aqui no podcast, achando assim, nós já estamos aí em outra fase. A gente já passou dessas fases aí que vocês estão comentando. Mas para casais casados, porque como você muito bem falou, o desejo é uma coisa que varia, né? Tem a circunstância, tem um ambiente, nasce filho, enfim, tem uma série de coisas que diversifica e dificulta a vida sexual de um casal. Então, para você, quais são as dicas boas, as pérolas para poder um casal se manter ativo sexualmente e se cuidarem? A primeira dica é compartilhar esse podcast. Já manda aí para várias pessoas, porque com certeza outras pessoas precisam ouvir sobre isso, né, Tatá? É muito sério. Mas vamos lá, como casados,
procure sempre falar de sexo com quem faz sexo, tá? E essa dica fica até um pouco aí para as outras pessoas também. A gente compartilha sobre sexo, conversa sobre sexo com quem a gente faz, o nosso cônjuge. Essa coisa de ficar falando de sexo com outras pessoas, a não ser que sejam especialistas, um líder, um pastor, mas a gente não fica falando disso com a amiga. Comparando o marido com o outro. A nossa sexualidade tem que ser um jardim fechado. Isso é muito sério, tá? E por que falar? Porque se eu não falo e nem penso em sexo, quando eu vou fazer, vai ser estranho. Eu vou pensar, ai meu Deus, posso fazer isso, posso gemer, posso virar, posso deixar. Então a gente tem que falar para gerar o tal alinhamento. Fale. E o estímulo. Por quê? Todos nós temos um quarto sexual na mente. Fazendo ou não sexo, tendo ou não relação, nós temos um ambiente sexual. Nós temos um banco de dados sexual. Quando eu até brinco, né? Eu falo assim, pensa no sofá da sua sala. Você se lembra da sua sala? Lembro. O que é isso? Banco de imagens, memória fotográfica. Então, o casado, ele tem que ter uma memória erótica saudável. A nudez é do seu cônjuge, não é de ninguém da pornografia. O bumbum, os seios, a vontade, o desejo tem que estar conectado, ligado ao corpo de quem você escolheu compartilhar a vida. Entende? Isso é fato. E alimenta isso, sabe? Quando estiver lá no momento da intimidade, fotografa com a mente. Com a mente. Com o celular, não. Com a mente. Fotografa com a mente a nudez do outro, a posição, gemida, aquela cena, aquele toque, aquele cheiro. Porque isso é muito importante para você ter libido e desejo. E por último, inove, né? Tem os produtos, tem umas coisas que vale a pena. Não é tudo, cuidado, vigia. Mas tem muita coisa que vale a pena. Eu até trabalho com uma linha específica de produtos. Tem no e-commerce, a gente envia para o Brasil inteiro. Tem gel beijável para quem gosta de beijar e tirar aquele cheiro, aquele gosto forte. Tem gel lubrificante neutro, né? Que é a base d'água. Tem o gel deslizante, que é o Coringa. Tem ovinho, calcinha de pérolas. Tem umas coisas que auxiliam os dois. Por que inovar? Nosso cérebro gosta do novo. Quando a gente vai no restaurante e come aquela refeição pela primeira vez, é tão gostosa. Aí você vai no restaurante, você come o mesmo prato depois, parece que não é a mesma coisa. Por que isso? Porque momentos especiais deixam marcas. Então, o sexo, ele pode ser todo dia, mas pelo menos uma vez no mês, faça uma noite inesquecível para sua mulher ou para o seu marido. Pelo menos uma vez no mês, faça aquele sexo assim da pessoa falar, meu Deus, que banquete foi esse? O que aconteceu aqui que eu tô sem força? Eu vi gente rindo, viu? Muito bom. Gente, bem... Ele olhou. Muito bom. Tem que ter, entende? Aquele negócio de falar, meu Deus, que invenção foi essa? Gostei desse negócio. Então, recém-casado é dedicado, né? Porque a gente tá recém-casado, a gente tá rindo muito, porque graças a Deus a gente tá em paz. Se a gente não tivesse bem sexualmente, a gente tinha nem cara pra fazer um podcast desse. Não, então, glória a Deus. Ó, cara, isso aqui é fogo no parquinho. Eu tô rindo. Todo mundo elogia que ela tá mais bonita, eu também tô mais bonito. Porque eu tô aqui com o meu marido e tô aqui também com a minha sexóloga. E os produtos que a gente utiliza são os produtos da Ariane Marques. Fica a dica, hashtag fica a dica. Né, Lua? Por isso que eu falei aqui no início do podcast que o nome que a gente mais falou, a pessoa que a gente mais comentou na lua de mel foi sobre a Ariane. Não foi, não. Porque os produtos que a gente usou foi da Ariane. Nós ganhamos dela o kit Delícias. Então já Delícias fica aí. Da intimidade. Delícias da intimidade. É porque os nossos produtos... Eu agradeço o carinho. Eu amo vocês, amo muito. É porque os nossos produtos, só pra quem não conhece, eles são produtos veganos. Eles não contêm glúten, parabenos. Eles são produtos realmente naturais. A gente preza por isso. Então é uma linha diferente. Você não encontra em lojas, você encontra no e-commerce ou nos eventos quando eu palestro no final que deixa expor. E é uma linha realmente diferente. Não é? Total, maravilhoso. Gente, delícia. Enfim, durante todo o podcast, você viu aí o nome da Ariane, o Instagram dela saindo várias vezes. Pra você que, por acaso, por um motivo aí que ninguém sabe, não sabia ainda da Ariane, não seguia ainda ela, passem a seguir. Vão lá, inclusive, deixar no direct dela sobre esse episódio. Vão lá falar o que é que vocês acharam, do quanto abençoou a vida de vocês. Glória Inclusive, também, fiquem ligados no Instagram, nos stories. Todo dia ela se dedica pra entregar conteúdo lá, pra poder estar sempre edificando a vida de vocês. Ela tem alguns encontros, né, que acontecem algumas poucas vezes no ano, que é o Papo Calcinha e o Papo Cueca, que você vai aprender muito, cursos que ela faz. Você que é pastor, eu sei que ela tem uma agenda muito corrida e ela não consegue mais atender tanto convite, mas você que é pastor, você que é líder, que assistiu esse podcast, tenta lançar o convite aí pra ela. Ela teve aqui na videira, hoje, inclusive, enquanto a gente grava esse podcast, mais cedo ela ministrou pros casais da nossa igreja. Sensacional. Mais de 1.000 pessoas estavam aqui hoje, sendo edificados. Foi
tremendo, foi sensacional. Então, a gente de fato quer te agradecer, Ariane, e dizer que essa geração é mais abençoada por ter você. Sim. Eu imagino de fato não apenas o preço da história que você carrega, porque para hoje você ser quem você é, não é qualquer pessoa, não é numa faculdade apenas, num curso que você aprendeu sobre esse nível inteiro sobre o sexo. Você aprendeu na luta, no dia a dia, na sua vida, e realmente você sabe o preço que pagou para hoje estar no lugar que está, sendo usada por Deus, e continua a dizer que a gente ora pela sua vida para que Deus continue te guardando. E a gente encerra esse podcast dizendo, gente, que a gente não pode nunca se acomodar, a gente tem que vigiar sempre. A gente falou muito sobre pornografia e masturbação, e eu quero reafirmar que é uma vigilância eterna. Não é porque casou que agora não vai ter mais tentação, vai ter tentação. Então você vai ter que fugir, você vai ter que ser vulnerável para pedir ajuda. O ambiente cristão, não é nem cristão, religioso, ele de fato mascara muita coisa. A gente louva a Deus e as pessoas acham que a gente não tem problema, que não tem luta, que não tem tentação, mas, gente, fato, tá todo mundo sendo tentado igual você, tá todo mundo passando pela luta igual você. Então busque ajuda, santifique a sua mente, ame a sua esposa e ame o seu marido. Amém. E tenha uma vida sexual abençoada, e como a Ari costuma falar, tenha muitos orgasmos, seja muito feliz, fogo no parquinho. E a gente só quer te agradecer. E aí, quem quiser deixar últimas palavras, eu quero muito agradecer. Eu sou, assim, realmente uma admiradora, fã da Ari, porque assim, eu falo pra ela que ela é muito necessária hoje. O Senhor levantou a Ari e nós oramos por ela, cobrimos a vida dela, porque nós sabemos o tanto que as palavras dela, as instruções dela foram bênção pro nosso casamento. Verdade. O Samuel falou aqui dele, mas eu, em contrapartida, sempre tive eu tive uma mãe que, ao contrário de muitas mães, ela tinha sim liberdade para conversar comigo sobre muitas coisas. Amigas, eu fui a última amiga casada do grupo das minhas amigas, então eu conversava muito com as amigas. Foi provado até o fim. Olha, mas eu tive o privilégio... Mas Deus deu um pãozinho pra ela, top. Que pão. E aí eu falei... eu tive o privilégio de ter em Brasília a Ari como a pessoa que fez o meu chá de lingerie. Tem noção. E lá... Mas nem vai perturbar ela que ela não faz não, viu? Não, porque senão as mulheres vão tudo pirar, querendo fechar. Fui a última abençoada, felizarda. Não tem nem tempo, ela não tem mais agenda pra isso. E aí lá, ela abençoou tanto a minha vida com coisas que eu não sabia. E nós tivemos um acompanhamento com ela, que também não conte com isso, também não existe mais isso, acompanhamento. Mas tem os cursos online aí mas que... exatamente isso. Também vai tirar com muita qualidade, ela produz muito conteúdo, inclusive aqui também no YouTube, ela tem o canal do YouTube também, para quem é casado, quer mais dicas, vai no canal do YouTube da Ariane Marques. Então, minha amiga, a gente só pode dizer só amor, é só amor por você, só amor. Amo muito e eu amo muito você, as suas dicas, a unção que você carrega, glória a Deus. O peso que você tem de responsabilidade, os testemunhos que aonde você, diariamente você recebe muito testemunho, muita história engraçada também, e a gente honra muito a sua vida. Amém. E a gente quer, tudo que você fala, eu absorvo, para quando vem alguém conversar comigo, eu falo, não, isso aqui eu sei falar, porque eu já vi a Ariane falando. Todo dia ela zera os stories da Ariane. Não, isso eu quero. Fico lá do lado, só vendo. Teve um dia que veio uma seguidora conversar comigo, que tava com um problema na área sexual. Eu já me senti assim, o discípulo da Ariane, conversando com essa minha seguidora. Eu falei, calma, tenha calma, não é o fim do mundo. Vamos com calma, não sei o quê. E ele aconselhei ela. Então, assim, sensacional. Minha amiga, que Deus te abençoe. Nós amamos muito você, amamos você demais. E eu acho assim, sempre quando eu falo do Instagram da Ari, dos canais de comunicação da Ari, eu falo, gente, sabe o que é o mais legal? Porque como ela fala à luz da Bíblia, você pode ir lá e mergulha e aprende sem filtro, não precisa de colocar nenhum filtro, porque tudo que ela fala é direcionado. Tudo que a Ari fala, a gente vê, percebe a sensibilidade que ela tem em, meu Deus, Espírito Santo me conduz, Espírito Santo faz, Espírito Santo fala. E aí, como a gente falou, se não tem ninguém da igreja que fala, você vai procurar um sexólogo de outro lugar. Lá no outro lugar, não tem a peneira da Bíblia. Você tem coisa que ofende o Espírito Santo. Sugerir os casamentos abertos. Coloca outra pessoa aí nesse casal. Como também a questão do vibrador, por exemplo, também. Coloca vibrador, faça isso, faça aquilo. E no canal da Ariane, não. Como ela tá baseada na palavra de Deus, ela fala umas coisas que você fala assim, não acredito que isso aqui tá liberado. Isso aqui não ofende o Espírito Santo. Não, top demais. Então,
é isso. A gente recomenda de boca cheia e a gente só quer reafirmar o nosso amor por você, nossa gratidão por você. Ariane Marques, nós amamos muito você. Viu, minha amiga? Chorona, pode parar. Eu amo muito vocês também. E pra mim é uma alegria fazer parte disso. Eu honro a vida de vocês, o que vocês carregam, que é muito lindo. E principalmente eu desejo muitos orgasmos. E eu quero receber a notícia de quando for daqui um tempo, né? Daqui uns anos. Uns anos não vou nem decorar. Uns meses, quando vier assim, falar, não, agora a gente vai engravidar. Ai, gente, eu quero estar nesse chá revelação. Vai estar, se Deus quiser. Amo vocês, voem cada vez mais alto, cada vez mais alto. Vocês nasceram para as nações, né? Juntos, um segurando a mão do outro, para ministrar sim para solteiros, mas também para casais, que vocês sabem desse chamado. Voem bem alto. Amo vocês. Amém. É isso, gente. Esse foi mais um SV Podcast. Inscreve-se aí no canal se você caiu de paraquedas aqui através desse vídeo. A gente tem muitos outros episódios que vai te abençoar muito. Manda para todo mundo, os jovens da sua igreja, os casais noivos que vão casar. A gente ora para que esse podcast de fato possa alcançar muitas vidas. Nos siga no Instagram, os 3 aqui. Durante todo o podcast você viu, passando aí todos os arrobas. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até um próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.